Bem-vindo à Comissão Executiva, seja bem-vindo para a Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Há cada vez mais portugueses a apostarem na agricultura. Longe vão os tempos em que alguns acreditavam ser possível ter uma economia forte, assente apenas nos serviços. Ao discurso da reindustrialização soma-se também o da produção de produtos agrícolas. Portugal pode ser competitivo na agricultura, é uma opção rentável. Como se faz a aposta? Que apoios existem? São algumas das perguntas que vamos tentar responder nesta edição da Comissão Executiva. São convidados desta edição José Martino, é CEO da Espaço Virtual, Francisco Gomes da Silva, professor do Instituto Superior de Agronomia, aliás, e João Basto, presidente do Conselho de Administração da EDIE. Agradeço aos três a vossa presença. Engenheiro José Martino, começo por si para lhe perguntar. Há muitos anos que está a acompanhar as atividades agrícolas, porque este interesse que de repente voltou a surgir relativamente à atividade agrícola? O interesse resulta da crise económica e financeira que se vive em Portugal e, portanto, e da necessidade que o país tem em produzir riqueza. Portanto, chegou-se à conclusão que a economia de casino não resolve os problemas do país. E sobretudo não nos enche a barriga também. Sim, claro. E, portanto, e que é necessário combater a crise económica e financeira, primeiro combatendo o déficit alimentar que existe em Portugal e, sobretudo, dadas as especificidades das agriculturas de Portugal, recorrendo às exportações. Portanto, Portugal tem vantagens competitivas em determinada gama de produtos, na minha opinião, que os pode exportar de forma competitiva, e dessa maneira pode comprar alimentos que não pode produzir de forma competitiva. E, portanto, nesta altura, e penso que o desafio está bem traçado pelo atual governo, que é pelo menos a prazo equilibrar a balança de pagamentos agrícolas. Portanto, parece-me um objetivo bem traçado. O grande problema que nós temos em Portugal é que nós utilizamos mal os recursos. Isto é, na agricultura portuguesa temos pelo menos 1.000 milhões de euros que são gastos na agricultura e, na minha opinião, eles deveriam ser melhor gastos. E são gastos em que sentido? Em apoios diretos aos agricultores? Uma parte em apoios diretos aos agricultores, outra parte nos apoios ao investimento. Na minha perspectiva e a minha grande preocupação, e é a área que eu trabalho, é a parte dos apoios ao investimento. Portanto, na minha empresa nós fazemos desde a avaliação da aptidão dos terrenos para as diversas atividades agrícolas, fazemos os projetos, o acompanhamento, a definição dos investimentos, e o que notamos é que existe uma política de investimentos que quer dar dinheiro a todos, de uma forma indiscriminada. E não apostar em determinadas áreas. Nós vamos já à frente falar um bocadinho dos apoios, também de uma forma mais... Enfim, temos tempo para analisar cada um dos pontos e analisar também esta questão dos apoios. Francisco Gomes da Silva, é possível, de facto, quando olhamos para a nossa balança de transações correntes, verificamos que ao nível alimentar há um déficit imenso. É possível pensarmos a prazo Portugal ser um país, em alguns setores, que não serão, obviamente, em todos, sermos relativamente, conseguirmos abastecer, digamos, as nossas necessidades alimentares apenas a nível interno? Bom dia. Eu creio que sim. O desafio está, aliás, lançado politicamente pelo atual governo, que é conseguirmos, no horizonte de 2020, equilibrar a balança comercial. Não é uma questão de ser, não é a balança agrícola, o desafio que está posto é a balança alimentar, e eu penso que deverá ser visto de forma um bocadinho mais global, porque os recursos são os mesmos, toda a balança que resulta do complexo agroflorestal, portanto agrícola, alimentar, florestal e da indústria de transformação de produtos florestais, que é importantíssima em Portugal. O caminho que tem vindo a ser feito nos anos recentes é claramente nesse sentido. Portanto, tem havido, particularmente nestes 2 últimos anos, um comportamento extraordinário do ponto de vista dos agentes económicos do setor agrícola, alimentar, florestal e indústria florestal, de facto extraordinário a todos os pontos. Portanto, com um crescimento muitíssimo acentuado das exportações, a um nível bastante superior ao da média da economia,
em simultâneo com uma redução de importações que pode ter duas explicações, ou que tem certamente duas origens. A retração do consumo interno que se vive hoje em dia por força da crise, evidentemente que pode ajudar a explicar um bocadinho da diminuição de importações, mas também por uma substituição. Portanto, eu estou convicto que sim, respondendo à sua pergunta. Temos recursos adequados? Temos. Se me perguntar, temos os melhores recursos do mundo para tudo? É evidente que não. Há que haver apostas muito bem dirigidas e que às vezes não são fáceis, por forma a que consigamos, no nosso país, vencer as principais desvantagens comparativas que temos com o resto do mundo, digamos assim, ou pelo menos com os países mais próximos de nós, que são mais diretamente competitivos. E essa é que eu penso que é a grande aposta para conseguir continuar a dar gás a este caminho extraordinário, do meu ponto de vista, que tem sido percorrido nos 2 últimos anos, digamos assim, e certamente que vem de algum trabalho de trás. Estas coisas não se fazem num ano nem em 2. De um dia para o outro. Exatamente. João Basto, é possível atingir esse objetivo ambicioso de sermos, enfim, de aumentarmos, não direi completamente não dependentes do exterior, autossuficientes, mas conseguirmos de facto reduzir fortemente esse grau de dependência alimentar? Em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Esse caminho está a ser feito e naturalmente, como o engenheiro Francisco Gomes da Silva mesmo agora referiu, essa tendência tudo aponta que é para manter e esses objetivos é para ser cumpridos. Do nosso ponto de vista, e já agora pegando um pouco na primeira questão que levantou, esta atratividade pela agricultura e pelo setor agroalimentar de uma forma geral está muito relacionada também com o facto de estar a ganhar dinheiro na agricultura. Quer dizer, o facto, de repente, não há um interesse pela agricultura porque... Por uma questão de moda apenas. Também, não descurando, eventualmente, algum interesse conjuntural, do nosso ponto de vista, este interesse na agricultura decorre do facto de se estar a ganhar dinheiro na agricultura. E está-se a ganhar dinheiro pela conjugação de um conjunto de fatores que tem a ver não só com uma estruturação do ponto de vista da produção, mas também, naturalmente, por haver uma procura maior e, por consequência, preços mais atrativos para um conjunto de produtos. Obviamente que, e pegando na pergunta que coloca, é nossa obrigação aproveitar a conjuntura em termos de preços para um conjunto que é positiva para um conjunto de produtos para os quais nós somos competitivos. E daí, e será começando por esses que se irá construindo este caminho de sustentabilidade e de algum balanceamento da nossa balança alimentar em valor, naturalmente. E aqui, naturalmente, podemos falar do olival, podemos falar na vinha, na floresta, como já foi falado há pouco, e, do nosso ponto de vista, em todas as culturas e todas as opções que existam do ponto de vista produtivo associadas ao regadio. Muito bem. Vamos, se calhar, nesta fase fazer aquilo que é um retrato, enfim, muito resumido daquilo que são alguns pontos relativamente à agricultura portuguesa. É isso que vamos ver neste momento, algum retrato da agricultura em Portugal. Somos o 5º país da União Europeia em termos de rendimento, em termos de crescimento, produção de milho altamente competitiva. Na produção de tomate, Portugal, de facto, é uma estrela. Os bancos têm 1,5 mil milhões de euros em crédito para investir e as importações ainda são muito elevadas. São alguns dos pontos que vamos discutir nesta Comissão Executiva. José Martino, vamos começar pela questão das vantagens competitivas. Quem não olha para a agricultura durante muitos anos, de facto, percebeu ou não percebeu, não conseguiu acompanhar esta diferença em termos de competitividade. Alguns setores onde somos altamente competitivos, no milho, por exemplo, no tomate, mas certamente outros que poderá dar para aqui, para cima da mesa. Porque é que nós mudámos tanto aquilo que era o nosso paradigma? Há alguns anos olhávamos para os restantes países, enfim, eventualmente consideraríamos que tínhamos menos terra, menos vantagem competitiva, o custo seria mais alto. O que é que mudou, entretanto, para conseguirmos este nível de competitividade? Assim, o que eu acho que mudou foi a visão que a sociedade portuguesa tem da agricultura. Isto é, os números objetivos em si têm melhorias, mas as melhorias não têm a mesma proporção que têm as expectativas que neles se põem. Do ponto de vista de potencialidades, o país tem potencialidades para as culturas mediterrânicas, portanto, para as hortofrutícolas, para a vinha, para o olival, para os produtos de qualidade. Mas a grande aposta, se nós queremos ganhar esta batalha, é a aposta do empreendedorismo. Sem empreendedores de qualidade,
sem boas metodologias, sem boas competências nessa área, esta aposta irá ser limitada. E, portanto, o desafio que eu vejo hoje é, ou todos juntos trabalhamos nesta matriz que existe, nesta base que existe e, portanto, nesta congregação de vontades da sociedade, do ponto de vista político, do governo, do ponto de vista do país, da necessidade de produzir, mais a vontade dos jovens, dos novos rurais, empreendedores que estão a entrar na agricultura, e criamos aqui uma vaga que dá a volta a isto. Senão o que irá acontecer é o que historicamente sempre aconteceu na agricultura portuguesa, e que tem séculos. Portanto, a agricultura é vista como uma atividade passadista, das pessoas que não sabem fazer mais nada, e, portanto, é esta realidade que se tem de transformar. Aqui é necessário algum cuidado. Porquê? Porque Portugal não tem uma agricultura, tem várias agriculturas. E quais são? E quais são? Que eu diria, há duas grandes classes. Uma delas que é a agricultura voltada para o mercado, competitiva, e, portanto, e que essa aí está a dar o salto, mas há outra agricultura que é a agricultura da prestação de serviços públicos, que é que cuida da paisagem, que trata da natureza, da qualidade da água, que preserva a biodiversidade e, portanto, que presta um serviço público, e que esse serviço público tem de ser acautelado sob pena do país perder qualidade, sob pena do país perder recursos, sob pena do país posteriormente perder recursos financeiros. Portanto, esta dualidade tem que ser tratada do ponto de vista político de forma distinta e não da mesma forma como tem acontecido até agora. Muito bem, comecemos pela questão do empreendedorismo. Muitos quadros que perdem o seu emprego, muitos empreendedores, muita gente que decide apostar na agricultura, a maior parte dessas pessoas não conhece, não é um especialista na área, no setor. O que é que deve fazer? Qual é o primeiro passo que deve dar? O primeiro passo que devem dar é recolher informação, portanto, quer na internet, quer em bibliografia, existe imensa informação. Depois devem balizar as atividades para as quais têm vocação. Isto é, por exemplo, no meu caso, se me pusessem como empreendedor de um investimento numa estufa, em que teria, por hipótese, 1 hectare de flores, em que tenho que lá estar todos os dias a verificar que pragas e doenças é que lá tenho, eu praticamente ficaria maluco porque não consigo estar fechado. Ou seja, a agricultura não é toda igual, mesmo em termos daquilo que é a tomada de tempo por parte dos empreendedores. Portanto, há atividades mais intensivas, mais exigentes, mais rigorosas de gestão ao dia, há atividades de gestão à semana, há atividades de gestão ao mês e há atividades mais extensivas, tipo atividade florestal, como as mais extensivas. E, portanto, o empreendedor tem que verificar que vocação é que tem. Depois, o que é que tem de fazer? Depois tem de recorrer a especialistas para, no fundo, dentro daquele quadro onde estão, lhes indiquem as vantagens e inconvenientes daquelas atividades em questão, em que pensam investir e que pensam que têm vocação. Na fase seguinte, devem visitar quem já está nessas atividades. Portanto, conhecer o que eu chamo os ossos de ofício das atividades. É fácil manter esses contactos, obter esses contactos? O meio agrícola é aberto, digamos assim, a visitas de estudo e de trabalho? É aberto. É preciso conhecer e saber quem é que são os empresários, quem é quem. E, portanto, que sirvam de referência também. Sirvam de referência. Portanto, esse é o trabalho que nós fazemos. As pessoas abordam-nos, nós damos a informação básica, damos os contactos para visitar e depois voltam e discutimos o que é que podem fazer, que investimentos é que vão fazer. O plano de negócio. E depois, a partir daí, passam para o plano de negócio. Claro que, normalmente, o que acontece? As pessoas fazem o caminho inverso, que é, primeiro têm a terra, ou de família, ou de amigos, e depois tentam, a partir da terra, meter lá as atividades. O que é que acontece? Muitas vezes saem empreendedores um pouco desfasados da sua vocação e fora do plano de negócio, ou seja, o plano de negócios vem na fase posterior. Portanto, eu insisto nesta questão do plano de negócios, porque a agricultura tem de ser vista e tem de ser, sobretudo, praticada como um negócio. Não pode ser visto como uma atividade, nesta altura que está na moda, como uma alternativa de emprego que o é, mas tem de ser vista como um negócio, ou seja, vamos lá pôr recursos nossos e recursos públicos, e esses recursos têm de ser rentáveis, sob pena do próprio pagar uma fatura a prazo, porque quando falha, portanto, é um projeto de vida que se esvai, e também são recursos públicos que se perdem. Francisco Gomes da Silva, uma das instituições que é fundamental neste processo é o Instituto Superior de Agronomia, uma referência em termos de investigação, nomeadamente.
como é que os empresários, nomeadamente desta área, podem e estão a utilizar aquilo que é um conhecimento extraordinariamente valioso que é produzido no Instituto Superior de Agronomia? Olha, respondo imediatamente, mas ia só fazer uma observação que me parece, no contexto do programa, importante. Eu estava a reparar que, em rodapé, passava ou estava referenciado que Portugal importa a maior parte dos alimentos que consome. É exatamente o contrário. E isso retrata, a propósito da questão que estava há pouco a ser colocada... Portanto, não importa. Não, é que Portugal produz a maior parte dos alimentos que consome. E isso era importante. É evidente que não estamos a falar do quilo da batata, do feijão, do tomate, do milho, o que for. E em algumas áreas onde isso de facto não acontece, como os cereais, por exemplo. Exatamente. Mas em termos gerais, com isso certeza. Acontece. Em termos gerais, Portugal tem um grau de autossuficiência alimentar que anda a rondar os 80% hoje em dia. O que significa, na prática, que, tendo em conta os valores, porque não podemos somar... Aliás, se me permite, ia só fazer esta nota, para quem está também, a outra parte da equipa deste programa que está na Regi, que é utilizar exatamente esse valor, que é o grau de autonomia alimentar, é cerca de 80% neste momento. Se olhar apenas para a questão alimentar, ou seja, produtos agrícolas e agrícolas transformados, mesmo tendo em conta as trocas que são traduzidas pelas matrizes de input-output, isto é, há produtos agrícolas que são incorporados em produtos alimentares, portanto não podem ser contados duas vezes, neste momento o grau de autossuficiência é de 79,8%. Muito bem. Se juntar os produtos de origem florestal, este nível de autossuficiência sobe para 87,4%. Ora, a ideia que existe na sociedade portuguesa, tradicionalmente, que é arrastada, sabe-se lá de onde, é de que nós importamos tudo aquilo que comemos, ou quase tudo aquilo que comemos. Portanto, repare como um pormenor que, aliás, é estatisticamente comprovável. Estes números não são números do INE, calculados a partir dos dados do INE. Portanto, uma coisa que é verdade facilmente aparece na sociedade, e não é, eu não estou a dizer que seja por má intenção de ninguém, como é evidente, é por falta de interesse pelo setor. É algo que estamos a tentar fazer exatamente neste momento, aliás até colocando a frase da informação correta, mas também o Económico TV está a fazer exatamente isso neste momento, que é tentar trazer o setor e dar exatamente, e agradeço, portanto, eu quando digo isto, enfim, não é uma crítica. É uma crítica construtiva. Exatamente, e não tem a ver com aquela frase em concreto neste programa, tem a ver com aquilo que se diz e com... Exatamente. A sociedade portuguesa, que é uma sociedade urbana, maioritariamente, vê mal a agricultura, não gosta da agricultura, isto tradicionalmente, não estou a criticar ninguém em concreto. Isto é terrível para o setor, para os agentes que produzem, para os agricultores, para as indústrias transformadoras, etc. Porque têm a percepção de que não são bem queridos pela sociedade. Isto não é verdade noutros países muito próximos do nosso, há pouco comentava, em França. É o oposto, quer dizer, o urbano francês, o parisiense, honra-se dos seus agricultores enquanto agentes económicos, como de outro tipo de empresários de outros setores. Portanto, eu gostava de dizer isto porque é um ponto importante. É um ponto muito importante. Voltando à investigação. Voltando à investigação, e agora tentando ser rápido para não tomar muito tempo. É uma das principais questões que se colocam para o desenvolvimento da atividade. A Universidade em Portugal, a investigação de uma forma geral, tem alguma dificuldade em estar junto das empresas. A culpa não é só da Universidade, neste caso o Instituto Superior de Agronomia, onde eu sou professor, portanto, incluo-me numa autocrítica. Há algum afastamento. Esse afastamento tem essencialmente a ver com receio. Ou seja, eu penso que no mundo académico, onde há muito saber e há muita investigação feita, há algum receio das empresas. Isto é, as pessoas nas universidades tiveram muito tempo fechadas e, ao abrirem-se a uma empresa, ou a um conjunto de empresas, correm o risco de ser postas em causa pelas empresas. Ou porque aquilo que investigaram não interessa às empresas, ou porque chegam a conclusões que depois podem ser contraditas de alguma forma na sua transferência prática. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que no Instituto Superior de Agronomia, como noutras escolas e noutras universidades e noutros centros de investigação tecnológica, em Portugal existe muito conhecimento, existem extraordinários investigadores. Muitas vezes acontece que, de facto, não estão a investigar aquilo que mais importante é para o desenvolvimento do setor em Portugal, porque os financiamentos, às vezes, estão muito canalizados para coisas que depois não são aquelas que nos interessam, etc. Tudo isso é verdade.
Em todo caso, eu penso naquilo que pude assistir nestes últimos ano e meio, enfim, em algumas iniciativas em que participei, há uma mudança muito grande de atitude por parte das empresas que solicitam cada vez mais a integração e a relação com os espaços de investigação e por parte da universidade e dos centros tecnológicos, onde essa abertura é cada vez maior. O reconhecimento da necessidade de investigar e transferir tecnologia de acordo com a procura dessa tecnologia é cada vez maior. E, portanto, eu penso que estamos no bom caminho. Há muitas coisas a fazer, com certeza. Há apostas muito fortes hoje em dia nesse tipo de relacionamento. Como em tudo, estas coisas demoram um bocadinho a dar frutos. Agora, eu penso que estamos no bom caminho. Muito bem, vamos continuar a falar nesta Comissão Executiva de Agricultura e do regresso a este setor de atividade por parte grande parte, ou uma parte, enfim, considerável de portugueses que estavam relativamente afastados. É uma breve pausa na Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.